gostaria de perguntar nessa noite, quem gostaria de vencer em todas as áreas da sua vida? Levanta a sua mão assim. Amém. É uma pergunta que parece ser óbvia. Todos querem vencer, mas na verdade não são todos que vencem. Para entender acerca de vitória, é preciso entender mais ou menos como isso funciona. Será que a pessoa já nasce grande? Será que a pessoa ela já nasce uma vencedora? Será que Deus tem os seus escolhidos para esse dar vitória e para fazer daquele um fracassado? E eu estudando a palavra, eu chego a uma conclusão, eu entendo que essa diferença nós não vamos encontrar em Deus. Essa diferença nós vamos encontrar na vida do vencedor. Porque pessoas, amado, vencedoras, elas tomam atitudes, eu não vou chamar de pessoas fracassadas, eu vou chamar de pessoas comuns. Pessoas que vencem, elas tomam atitudes que pessoas comuns não tomam. Elas tomam posicionamentos que pessoas comuns não tomam. Tem pessoas, meu irmão, que elas querem vencer, mas não fazem nada para serem vencedoras. Tem pessoas que querem ser vencedoras agindo como pessoas fracassadas. Esses dias eu escutei a história de um rapaz que se achegou diante de um pastor e falou: pastor, eu quero ser médico. E o pastor falou: boa coisa, filho, seja médico. E o pastor falou para ele: olha, só que você vai precisar estudar. Ele falou: tá aí o grande dilema, eu não gosto de estudar, pastor. Ele falou: mas filho, se você quer ser médico, você vai precisar estudar, você vai precisar se preparar. E ele falou: mas seu Deus não é o Deus do impossível, não é um Deus que pode dar um jeitinho, não é um Deus que pode me fazer médico sem eu precisar estudar? Ele falou: pode. Ele falou: então vamos fazer uma oração. O pastor falou: então vamos fazer uma oração. Aí o pastor ungiu as mãos, colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, esse garoto quer ser médico, mas não quer estudar. Por isso eu lhe peço, leva ele lá para o meio da mata amazônica, coloca ele numa tribo indígena, promove ele a pajé e deixa ele viver da medicina alternativa. Porque só pode estar de brincadeira, irmão. Ele só pode estar. Ele está brincando, querido. Ele quer ser médico, mas não quer estudar. Então tem pessoas, meu irmão, que elas querem ser vencedoras, mas elas não querem fazer nada para serem vencedoras. Eu tenho aprendido com Deus, meu irmão, que a menor distância entre o querer e o realizar é o sacrifício, é o empenho. Se eu quero, louvado seja Deus, algo, eu vou ter que me empenhar naquilo. Eu vou ter que me sacrificar para aquilo. O sacrifício, o empenho, louvado seja Deus, é o que vai trazer, louvado seja Deus, a vitória para a minha vida. Ainda mais eu servir ao Senhor. Tem muitas pessoas que não servem a Deus e que têm prosperado. Tem muitas pessoas que não servem a Deus e que têm sido bem-sucedidas. Tem muitas pessoas que não servem a Deus e que estão crescendo de uma maneira extraordinária. Por quê, pastor? Porque já nasceram grandes? Não, louvado seja Deus, mas se prepararam para, louvado seja Deus, viver essa vitória. Se prepararam para isso. Ninguém cresce grande, mas são pessoas, louvado seja Deus, que entram pelas oportunidades que a vida lhe oferece, investem em cima dessas oportunidades e crescem, e prosperam, e são vencedoras. Mas como ser um vencedor, se muitas das vezes a pessoa age como uma fracassada? Muitas das vezes, querido, temos um costume de olhar para a vitória quando a pessoa ultrapassa ali a linha de chegada. Olha que vencedor, olha como ele conseguiu aquilo, olha que coisa magnífica, olha, ele foi o primeiro, olha que porte, olha que força. E muitas das vezes vemos a vitória a partir do momento que a pessoa trafega a linha de chegada. Mas ninguém vê os 2 anos antes de preparação, às vezes que teve que acordar de madrugada, principalmente quando acontecem essas maratonas, essas Olimpíadas. Louvado seja Deus, porque a pessoa possa correr aquilo ali. Meu irmão, aquela pessoa já vem correndo, louvado seja Deus. Você vê esse tiozinho aí, meu irmão, com aquelas bermudinhas codózinhas correndo para cima e para baixo, aquelas canelinhas secas. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, está lá se preparando para quê? Em nome de Jesus, para tentar vencer, porque ele almeja uma vitória. Agora eu quero vencer, eu quero cruzar a linha de chegada,
do Senhor Jesus. Então nós não podemos olhar para o vencedor quando ele está ali, naquele momento da vitória. Nós temos que entender isso. Houve o quê? Um preparatório. Houve o quê? Uma preparação. Eu trabalhava com um camarada que a hora do camarada era R$200. A hora para ele trabalhar a parte de eletrônica, maquinários. A hora para contratar o cara, para descobrir daqueles painelzinhos, era R$200. E muitas das vezes chegavam algumas pessoas que ele trocava uma ideia, um camarada gente boa que se abria brincalhão. E algumas pessoas vinham de trás e falavam assim: meu camarada não faz nada, ganha R$200 a hora. Nós estamos aqui se matando para ganhar, né, R$1,80 a hora. Eu estou me matando para ganhar R$1,80 a hora, com sangue nas costas, todo sujo de óleo. Um camarada sentado na frente do painelzinho, com a perna cruzada, tem que ter até cadeira e água gelada. Um camarada ganhar R$200. Então é fácil ver o que o cara tem, o que o cara conquistou. Mas ninguém para ver o que o cara teve que investir para poder estar sentado naquela mesa. O tempo que ele teve que gastar para poder estar sentado naquela mesa. Então, meu irmão, se eu quero ser um vencedor, eu tenho que me preparar. Se eu quero ser um vencedor, eu tenho que me empenhar. Se eu quero ser um vencedor nessa vida, meu amado, em nome de Jesus, sabe, eu tenho que sacrificar. É a menor distância entre o querer e realizar o sacrifício. Eu quero vencer, e muitas das vezes está parado, não faz nada para vencer. E foi o que Deus colocou no meu coração, e nessa noite nós vamos falar aqui. Se der tempo, de pelo menos 3 pessoas, 3 camaradas sensacionais que Deus colocou no meu coração. E que não era um produto do meio, não era um do meio da multidão, eles foram o cara. E o Senhor quer que você seja o cara, e que você não seja a mina, amém? Amém? Olha para esse irmão e fala: irmão, você tem que ser o cara. Fala para ele. Fala para essa irmã e fala: irmão, você tem que ser a mina. Escutou aí? Sai do meio do povo, sai do meio da multidão. Não seja o produto do meio. Olha, irmão, eu tenho aprendido isso com Deus. Quando nós estávamos no meio do povo, irmão, o negócio não andava com nada. E achávamos que estava com tudo. E o negócio parece que só vai para trás. Eu tenho aprendido isso com Deus. Sai do meio do povo, camarada. Sabe, procura o teu espaço. Esteja sensível a essa porta. Abra sua Bíblia comigo, vamos à Bíblia. Mateus capítulo de número 14. Esse camarada aqui, ele é fora de série. Esse camarada aqui, louvado seja Deus, ele viveu experiências extraordinárias com o Senhor. Esse camarada aqui é o camarada que ele pode dizer: eu vivi experiências com Cristo. E olha que esse camarada não era nem um discípulo amado. Vamos falar um pouquinho de Pedro. O discípulo amado era João. Mas João não viveu com Jesus o que Pedro viveu. Por quê? Porque era um camarada ousado. Mateus capítulo 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Lê comigo, acompanha. Não precisa levantar não, estou na metade da palavra, pode ficar sentadinho. Senão, pode sentar. Deus abençoe você que levantou, o Senhor conhece o seu coração, mas pode sentar você acompanhar, porque nós vamos abrir de novo depois a Bíblia. Amém? Nós vamos agora na Bíblia. Então, Mateus capítulo de número 14, e o versículo de número 22. É isso? É isso, né? Jesus anda sobre as águas. Eu estou enxergando o versículo, vou me seguir, o que o meu óculos está fazendo. O versículo 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Porque o vento era... Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha para mim. Jesus acaba agora de alimentar uma grande multidão. E agora eles iam atravessar aqui esse lago, esse mar.
E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus não vai. Jesus fala para os discípulos: olha, entra nesse barco vocês aí, podem atravessar que eu vou depois aí, eu vou orar um pouco aqui. E Jesus ordenou. E a característica do discípulo é obedecer, amém? Amém. Obedecer o seu mestre. Jesus teve que ordenar, ele podia pedir porque os discípulos queriam entrar naquele barco. E eles tinham todas as razões para não querer entrar naquele barco, porque a última vez que eles entraram no barco, o barco quase afundou. E Jesus estava junto, agora Jesus não estaria junto, então Jesus teve que ordenar: olha, entra nesse barco aí, eu estou mandando, vai embora. Eu vou depois, mas como depois só tinha um barco? Mas Jesus disse que ia, amém? Amém. Amém. Se ele vai. Glória a Deus. E eles subiram no barco e entraram para dentro daquele mar, mas Jesus entrou, subiu ao monte e ali ele ficou orando. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando os discípulos estavam dentro daquele lago, a Bíblia diz que começou a soprar um grande vento, e um vento que não era a favor, era um vento contrário. E aqui eu faço uma pergunta: mas os discípulos obedeceram Jesus? O vento não teria que estar a favor dos discípulos? Por que o vento estava contrário? Por que estava ventando contrário contra a vida dos discípulos? Meu amado, é na adversidade que se tem crescimento. Aleluia. Jesus. Estava orando a Deus e Deus foi ministrando essa palavra no meu coração. Porque muitas das vezes nós temos a oportunidade do crescimento na adversidade. Querido, as adversidades, os ventos contrários que sobrevêm sobre a minha e sobre a sua vida, espiritualmente se chama portas de vitória. Muitas das vezes a pessoa está na igreja, está servindo ao Senhor e só está passando por luta, só está passando na prova. Louvado seja Deus, meu irmão, glorifique o nome santo do Senhor, porque essa luta, essa adversidade são portas de crescimento, são portas de vitória. Glória a Deus. Meu irmão, Deus está acrescentando alguma coisa na sua vida. Deus está te dando uma oportunidade extraordinária, muitas das vezes, de viver algo extraordinário, e muitas das vezes estamos, reclamando acerca da adversidade. Enxergue de uma maneira diferenciada nessa noite a tua adversidade. Enxergue de uma maneira diferenciada nessa noite, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Sabe, esse vento contrário, se você serve ao Senhor, está obedecendo ao Senhor, glória a Deus, que o vento está vindo contrário, porque através desse vento, louvado seja Deus, que vai se abrir uma porta de vitória na sua vida. E muitas das vezes há muitas pessoas que não têm sensibilidade para enxergar isso. Vento contrário, sinônimos de portas de vitória para nossas vidas. A Bíblia diz, querido, que o vento começou a soprar contrário. Eu vou te mostrar por essa palavra que é porta de vitória, que é porta de crescimento. E o vento soprando contrário, Jesus no monte. Na quarta vigília, a Bíblia diz que Jesus desce e vai ter com eles. Quem sabe de qual que é a quarta vigília? Meu irmão, não sabe qual é a primeira vigília, né? Mas a primeira vigília começa às 18 horas, isso muda de 3 em 3. Louvado seja Deus. Segunda vigília às 21 horas, terceira vigília às 24 horas, quarta vigília às 3 horas da manhã. Por perto de 3 horas da manhã Jesus desce, louvado seja Deus, o barco já estava a uma considerável distância, então Jesus vem andando por sobre as águas, e os discípulos estão lá no meio do barco, do barquinho, morrendo de medo. Os discípulos estão naquele barquinho, olhando para o outro e dizendo: "Ih, camarada, acho que ele não vem não. Ele não vai vir não. Como que ele vai vir dentro do barco? Ele não vai chegar não." E um tentando consolar o outro. E um tentando ali: "Não, mas calma que ele vai chegar." Outro, quem sabe, dizia pela fé: "Melhor menino, calma. Ele disse que vai vir, ele vai vir." E as ondas açoitando, o vento açoitando, o barco bravio. Louvado seja Deus. De repente a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas. Mas em meio àquela dificuldade, em meio àquele vento contrário, eles não conseguiam enxergar Jesus. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles estavam com muito medo e estavam gritando. E olha que naquele barco não tinha mulher, só homem. E o que me chama a atenção era a fé deles, ninguém saiu correndo. Ia correr para onde, né, irmão? Então eles estavam naquele barco e gritando. Só que olha a atitude que um
seguro naquele momento? O barco. Aonde você ficaria naquele momento? Dentro do barco. É aí que está o problema. Muitas das vezes nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, mas não queremos sair de dentro do barco. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, nós queremos viver o sobrenatural na nossa vida, mas nós não queremos sair de dentro do barco, não queremos sair do comodismo, não queremos sair do lugar seguro, não temos a coragem de ser ousado, não temos a coragem de investir para ver se vai dar certo, para ver se vai vingar. Esse é o problema. Quer viver o sobrenatural do Senhor na sua vida? Quer que louvado seja Deus? Algo de novo acontece na sua vida? Faz o seguinte: faz para Jesus algo que ainda você não fez, meu irmão. Faz para Jesus algo que ainda você não fez. Eu quero que algo de novo aconteça na minha vida, mas vou ficar aqui parado, parecendo um patinho feio, esperando cair do céu. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ficar desligado em nome de Jesus. Quer que as coisas aconteçam? Quer ver o sobrenatural? Comece a ter outras atitudes, comece a se diferenciar. Em nome do Senhor Jesus, pede para Deus: abra a minha visão, Senhor, para que eu possa enxergar, louvado seja Deus, uma porta de vitória em meio às minhas dificuldades, para que eu possa entrar por ela e teu nome ser glorificado na minha vida. Mas não, eu quero ficar sentadinho no barco, eu quero viver milagre, mas eu não quero sair daqui. E Deus tem milagre, Deus tem sobrenatural, Deus tem coisas extraordinárias para fazer no meio do seu povo. Sai do barco, irmão. Olha a atitude desse camarada, olha a atitude de Pedro. Diz aqui: e respondeu-lhe Pedro. Quê? Pedro estava lá, todo mundo com medo e Pedro lá. E uns diziam: fantasma. E outros diziam: que é aquilo que está vindo aqui sobre as águas? Pedro não tinha nem certeza. Senhor, é o Senhor? É o Senhor mesmo, Senhor? Pedro diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Eu não tinha nem certeza. Eu não tinha certeza. Se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, diz aqui, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro está aqui, meu irmão, todo mundo tremendo de medo, todo mundo andando com Jesus, sendo discipulado, sendo preparado para viver coisas extraordinárias. E aquela tremedeira, todo mundo, mas Pedro estava lá, irmão, sabendo que ali havia uma oportunidade de crescimento, havia uma oportunidade para viver algo extraordinário. Então Pedro começa lá, em meio àquela dificuldade, em meio àqueles ventos, uma oportunidade para viver algo especial com Deus. Então Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me descer e ir ter contigo. Aí Jesus respondeu para ele: olha, Pedro, você não pode vir não, porque eu me preparei muito para poder andar sobre as águas, é umas técnicas que tem que usar, é um ritual que tem que fazer, você não está preparado. Foi isso que Jesus respondeu? Não. O que Jesus disse? Pode vir, Pedro, estou te esperando, parei. Parei. Quer vir? Pode vir. Estou preparado. Então Pedro desce, e os discípulos no barco: deixa aí, pode deixar aí, E muitas das vezes aquele que fica no barco, meu irmão, não quer ver você saindo para fora do barco. E quando vê você saindo para fora do barco, tem muitas pessoas que dizem: afunda, afunda, afunda. Mas Pedro não estava nem aí, meu irmão, para comentários alheios. Pedro queria, louvado seja Deus, viver o sobrenatural. Pedro queria, louvado seja Deus, viver experiência extraordinária. Pedro queria, louvado seja Deus, ter as suas próprias experiências. Então Pedro desce, meu irmão, e começa a andar sobre as águas. E os discípulos lá dentro do barco: rapaz, ele também está andando sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, camarada. E Pedro não estava andando sobre, irmão. Se ele afundou ali na frente, é outra história. O importante é que a Bíblia diz que os primeiros passos de Pedro foram em cima das águas. Viveu o sobrenatural ou não viveu? Viveu o extraordinário ou não viveu? Agora você imagina comigo, meu irmão, louvado seja Deus, domingo pela manhã, os discípulos se reunindo, o culto da igreja primitiva, aquele louvor abençoado, aquela pregação que viria após o mestre de Jesus, as oportunidades sendo dadas. E quem quer uma oportunidade, aí vem o irmãozinho à frente e falou: irmãozinho, eu quero
quero contar aqui para os irmãos algo que eu vi de sobrenatural. Eu vi, aleluia, nesse último final de semana, um homem andando sobre as águas. Aí veio o outro e falou: olha, eu sou testemunha dele. Eu também vi o homem andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Louvado seja Deus, a oportunidade vai ser dada. De repente, levando o homem lá no fundo da mãozinha, dizendo: olha, eu também quero a oportunidade. Aí vem Pedro, e Pedro pega, louvado seja Deus, aquele microfone da época, que quer dizer, não tinha, louvado seja Deus, aleluia, e diz: olha, o homem que eles estão dizendo que andou por sobre as águas, esse homem foi eu que caminhei sobre as águas, eu que tive a experiência para isso. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: quem que você quer ser? Aquele que anda contando milagre dos outros, ou você quer ser aquele que venha contar as suas próprias experiências? Ou você quer ser aquele que venha contar os seus próprios milagres? Que tem um monte de gente narrando milagre de outras pessoas, meu irmão, compartilhando milagre de outras pessoas. Está na hora das coisas pararem de acontecer aqui e ali e começar a acontecer aqui na minha vida, meu irmão. Começar a acontecer na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está acontecendo na vida do irmão, glória a Deus. Mas Jesus, eu também quero que aconteça na minha vida. Está acontecendo na vida da irmãzinha, glória a Deus. Mas eu também quero que aconteça na minha vida. Para de narrar milagre dos outros, irmão. Se prepara para você viver, aleluia, narrar os seus próprios milagres, porque Jesus tem milagre para a sua vida. Olha para esse irmãozinho e fala: irmãozinho, desce do barco, irmão. Você quer ser um vencedor e muitas vezes agir como derrotado. Ei, quero ver isso vai lá, bora coxô. Fala lá, bora coxô de novo. Molengão. Não, irmão, não vai. Em nome do Senhor Jesus. Outro camarada, não posso demorar, eu quero falar de três. Já falei de um, vou falar de outro. Abre aí, Lucas. Esse aqui é fora de não, irmão. Tá valendo aqui, Jesus. A gente lê texto depois que. E a gente pensa que nunca vai dar nada. Lucas 19, abre aí. A gente lê e depois relê a vida inteira. Faz 20 anos que eu leio esse texto. Hoje Jesus me mostrou algo novo aqui. Lucas 19. Aleluia. Não é, filho? Vem, filho. Quem encontrou aí? Lucas 19. Amém? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Diga assim comigo: era este um chefe dos publicanos, e era rico. Amém. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Diga assim comigo: e não podia, porque era de pequena estatura. Agora é extraordinário aqui, irmão. Olha. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aqui outro camarada sensacional, irmão. Zaqueu era um camarada bem resolvido. Zaqueu, meu irmão, era um camarada rico e que tinha um importante cargo diante da sociedade. Ele era chefe. Zaqueu era bem de vida. Só que desperta agora uma curiosidade na vida de Zaqueu de conhecer Jesus, porque Zaqueu entendia que Jesus era alguém importante. Zaqueu entendia que Jesus era alguém que tinha algo de bom para oferecer, porque o seu companheiro de profissão, Levi ou Mateus, louvado seja Deus, largou tudo que tinha para seguir Jesus. Então eu imagino que Zaqueu olha para Levi e fala: caramba, esse camarada largar tudo que ele tem para seguir Jesus, esse Jesus deve ser alguém fora de série, esse Jesus deve ser alguém importante, esse Jesus tem alguma coisa de muito bom para oferecer, porque largar uma profissão boa dessa, largar, louvado seja Deus, uma profissão que dá dinheiro, né? Esse camarada tem que ser bom.
telefone, então eu quero conhecer esse camarada. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus entrou agora em Jericó. E quando Jesus vai entrando agora na cidade de Jericó, a Bíblia diz que uma grande multidão, diga comigo, grande multidão, o cercava. E muitas pessoas queriam ver Jesus. Muitas pessoas queriam poder tocar em Jesus. Só que a Bíblia fala que Zaqueu tinha uma dificuldade. Uma não, várias. Primeiro porque tinha uma multidão na frente. E outra porque Zaqueu era um camarada assim que tinha um físico igual o meu, do Rafa, físico grilo, né? Pequeno, baixinho, magrinho, eu estou engordando um pouquinho. Louvado seja Deus. E era difícil. Como chegar, como empurrar, como passar pela multidão. Todo mundo quer ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Será que não tem nada que eu possa usar? Será que não tem nada que eu possa fazer para chegar mais perto de Jesus? A multidão, todos queriam ver, todos queriam tocar, todos queriam estar do lado. Só que Zaqueu, meu irmão, ele conseguiu enxergar em meio àquela multidão uma coisa que ninguém conseguiu enxergar. Ele conseguiu enxergar, louvado seja Deus, sabe? Uma figueira brava. E uma figueira brava, sabe o que é? Uma árvore que não dá fruto. Isso significa figueira brava. E ninguém queria chegar perto, porque além de não dar fruto, ela dava espinho. Então ninguém queria chegar perto de uma figueira brava. Eu ia chegar perto de uma figueira brava. Mas Zaqueu não, amado. Zaqueu conseguiu enxergar naquilo que não tinha serventia para ninguém uma possibilidade de vitória, uma possibilidade de alcançar aquilo que a multidão que estava ali não conseguia, não conseguiu ver. Ele olha para aquela figueira, algo que não valia de nada, algo que não tinha serventia aos olhos de pessoas comuns para nada. Mas é impressionante como pessoas, meu irmão, louvado seja Deus, conseguem enxergar portas abertas onde as portas estão fechadas. É pessoas vencedoras. Louvado seja Deus, você olha para essa cadeira e você não enxerga nada nela. Mas pessoas que têm uma mente de Deus, uma mente aberta, uma pessoa que quer vencer, ela vai olhar para essa cadeira e ela vai enxergar nessa cadeira o meio de ela prosperar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Zaqueu, irmão, é esse camarada. Ele estava no meio daquela multidão e todo mundo procurando meio para enxergar Jesus. Ele olhou para um lugar que ninguém dava nada, que não valia de nada, que não tinha serventia nenhuma, que ninguém queria ficar perto. Ele olhou para aquela figueira e falou assim, ó, tá ali, a minha porta aberta aqui, ó. Ele entrou, ele subiu naquela figueira, e aquela figueira podia não dar fruto para ninguém, mas na vida de Zaqueu ia dar. É assim que funciona. É assim que funciona. É enxergar as oportunidades, e muitas das vezes as oportunidades estão do seu lado e você não está entrando por ela e está falando que Deus não está te abençoando. Muitas das vezes a porta está aqui, ó. Olha, ó, falando, eu estou aqui, entra por mim, entra por mim. E você vai, passa da volta e não entra por ela e fala que Deus não está te abençoando, meu irmão. Em nome do Senhor, pede a Deus, abra, Senhor, a minha visão para que eu possa enxergar a minha figueira. Ela pode não servir para os outros, mas será a porta que vai me trazer a tua bênção. Será a porta que vai me trazer a tua bênção. É extraordinário. Não sei se você já pôde contemplar pessoas que prosperaram de um nada. Você olha e fala, dali não sai nada. E um camarada põe a mão e faz o negócio prosperar e se transforma em uma coisa gigante e grande sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, irmão. Zaqueu é um camarada vencedor. Zaqueu já não era chefe à toa, um camarada que ele aproveitou as oportunidades. E muitas das vezes, muitas pessoas não têm vencido porque a oportunidade passa, lambe o nariz dela e lambe do outro lado, e a pessoa não consegue enxergar, irmão. A oportunidade está batendo na sua porta e você está batendo cabeça dizendo, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E ela está aqui, mas está brincando de esconde-esconde. Pede para Deus, Senhor, abre meus olhos para enxergar a minha figueira brava. Em nome do Senhor, aquilo que ninguém acha que vai dar nada, me abre a oportunidade, porque em nome de Jesus vai dar certo. É assim que funciona. O vencedor, ele encontra, ele acha uma porta aberta nas portas fechadas. O espírito do derrotado, a pessoa olha e fala, não tem jeito, nem mais jeito que existe. Parei. O vencedor não, a porta está fechada e está falando, vamos para ela. Meu, vamos para essa porta aí. A
porta está fechada. Ele falou, mas tem jeito sim. Tem jeito sim, vai dar certo. Deus vai me dar sabedoria. Deus vai me dar direção. Deus vai me dar entendimento. Deus vai abrir minha mente. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Não vai dar certo. Não esquenta não. Se dia me encarregar está falando uma coisa para mim, né? Eu falei, não esquenta não, que o negócio vai dar certo, meu rapaz. Hoje vai dar certo. O negócio vai dar certo. Vai florescer. Calma que vai florescer. Você é um homem de fé. Eu falei, eu sou um homem de fé mesmo, irmão. Vai dar certo. Calma aí. O negócio está certo, irmão. É assim. O camarada dizendo, está fechado, você não. Está aberto? Opa, está aberto. Eu vou subir, eu vou entrar. Porque aqui você é abençoado. Então todo mundo, eu quero ver. Sabe o que eu falo? Está aqui. Aqui. Tem coisa melhor do que isso para ver Jesus, sou baixinho. Subiu entre os espinhos, irmão. Todo mundo ia beliscar. Zaqueu não beliscou, não. O que não dava fruto para ninguém, pode ter certeza que traria um grande fruto para Zaqueu. O fruto da salvação. Subiu naquela figueira, louvado seja Deus, e Jesus vindo, a multidão apertando e Jesus. Não tem aí, irmão. Você não está dando fazer, vai devagar aí. E os discípulos querendo fazer a guarda, e os discípulos rodeando de um lado, rodeando do outro. É assim que funciona. E o que acontece? Jesus olha, vê um camarada em cima de uma figueira. E Jesus fala, você é ousado, camarada. Essa figueira cheia de espinhos, você está aí? Só para me ver? Ninguém fez isso, ninguém teve coragem para isso, não. Você teve, né? Desce aí, camarada. Vou entrar na sua casa. Aí fica bonito, vai ficar multidão. Olha lá. Aí está na casa do pecador. Olha lá. Pecador é abençoado. Olha lá. Aquele que não serve a Deus está prosperando. E eu estou aqui andando para trás. Meu irmão, é assim mesmo. É assim mesmo, querido. Tem muita gente que não serve a Deus, mas que consegue enxergar as oportunidades, é sensível para enxergar as oportunidades. Como tem muita gente que está servindo a Deus que é cega. Deus está abençoando, e em vez de ele entrar pela porta, às vezes ele está na direção da porta, mas ele quer para uma direita, ele quer para uma esquerda e sai fora da bênção. É assim. Aí vai tentar reclamar, olha, o pecador está sendo abençoado, aquele camarada que nem vai para a igreja está sendo abençoado, e eu estou aqui por quê? Porque você está indo pela porta errada, irmão. Porque você não está conseguindo enxergar. Para você às vezes não vai dar nada. Para você vai ter serventia. Não vai dar não. Larga esse pessimismo para lá, irmão. Pede para Deus, Senhor, olha, abre meus olhos. Me ensine, louvado seja Deus, a ser um vencedor. Me ajude a ser um vencedor. Me ajude a entrar pelas portas certas. E se eu não estou enxergando as portas que o Senhor tem aberto, me dê visão para enxergar. Meu irmão, Deus vai fazer de você um Zaqueu. Para você, louvado seja Deus, focar naquilo que não dá nada e quer florescer o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. É assim, irmão. É assim, querido. Toma posse. Toma posse. É assim que tem que ser. Às vezes, meu irmão, as coisas estão acontecendo ao contrário porque alguma coisa errada está acontecendo. Nós estamos sendo mais um no meio da multidão. Nós estamos sendo um produto do meio. E não podemos ser produto do meio. Temos que ser diferente. Pessoas vitoriosas, a diferença, louvado seja Deus, é que elas tomam atitudes diferenciadas. É que elas tomam posições diferenciadas. Eu não posso querer vencer, louvado seja Deus, agindo como um fracassado, me colocando como coitado. Louvado seja Deus, apontando a bênção dos homens e dizendo que ele eu não sou. Em nome de Jesus, isso não pode acontecer. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Vou vencer na minha vida financeira. Vou vencer na minha vida familiar. Vou vencer na minha vida espiritual. Vou vencer no meu casamento. Vou vencer como pai. Vou vencer na minha vida profissional. Vou vencer porque o Senhor é aquele que governa a minha vida. Vou vencer porque meu coração pertence a Jesus. Vou vencer porque a minha sabedoria virá do Senhor, o meu entendimento virá do Senhor. Quando você se entrega e pede para Deus, aleluia, que Ele venha te abençoar, esclarecendo todas as coisas, meu irmão, as coisas começam a acontecer. Deus estava falando isso no meu coração. Eu te chamei para vencer, meu servo. Não foi você que me escolheu, não, eu te escolhi. Eu te escolhi, eu te designei para que você venha dar fruto e o vosso fruto permaneça. Eu sou um sonhador, irmão. Eu sou um sonhador. Sabe, eu sou um sonhador. E não é qualquer coisa que nos desanima, não. Sabe, está construindo um galpão lá na empresa, lá o camarada, acho que ele tem quase uns 50 metros de largura, assim, ó. Uns 150 assim de comprimento. Eu falei, Jesus, dá um galpão desse para nós. Pode chamar de nome, mas eu pedi um galpão daquele para Jesus. Porque eu sei que Jesus me chamou para isso. Eu sei que Jesus me chamou para isso.
para dar fruto, o fruto venha a permanecer. E o Senhor falou no meu coração quando eu apresentava as dificuldades: meu servo, vento contrário é para crescimento. E Deus está falando ao seu coração nessa noite: dificuldade é para crescimento, meu irmão. Quer ser vencedor? Não se abate, mas haja como um vencedor. Olha para o Senhor, aprenda com a águia. A águia aproveita a ventania para poder voar mais alto. E Deus tem crescimento para a sua vida. Tem gente que está pertinho da porta, o vento vem, tira ele da porta, fica aí, irmão, Jesus vai te abençoar. Último camarada, vou encerrar. Vou encerrar. Quem quer que eu pare, diga amém. Que o amor do nosso Deus quer. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Senhora, minha mãe venceu a maioria. Vamos lá, irmão. 1 Samuel, essa aqui é bem rapidinho. Foi 3 camaradinhos que Deus colocou no meu coração. Sensacionais. Camaradinho fora de série. Tem que aprender esses camaradas aí, irmão. Tem que aprender, irmão. A gente tem que ser águia. Não pode ser galinha, não. Galinha anda de cabeça baixa, comendo a sujeirinha no chão. Tem que ser águia, viver nas alturas, irmão. Que Deus tem na minha sua vida. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17. Aleluia. A partir do versículo 22. Quem encontrou, por favor, diga amém. 17, 22. Amém. Eu vou ler aqui parte desse texto. Acompanha comigo na sua Bíblia. Eu quero que você. Ultimamente nós estamos lendo um pouquinho de Bíblia, é bom, tá bom? Amém? Se você for olhar a Bíblia, versículo 22, diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto você conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Diga assim comigo: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Pessoas comuns, irmão. É assim. Pessoas comuns não enfrentam desafios. Continua a leitura comigo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha aqui, irmão, a oportunidade do crescimento. Olha aqui a oportunidade do sucesso. O rei deixou bem claro: aquele que vencer, eu vou cobrir de riqueza. Aquele que vencer, eu vou dar minha filha, meu irmão. Não era pouca coisa casar com a filha do rei, não, querido. É, irmão. Né? Hoje tem muita gente buscando bom partido, né? Misericórdia, irmão. Você pode pagar um preço por isso. Tem gente buscando um bom partido, né? E depois fica partido no meio, né, irmão? É verdade. O negócio é feio, irmão. Tem que orar bastante nisso. Eu estou me preparando para pegar os casais aí, irmão. O negócio vai ser forte, hein? Preparando aí. Então o que acontece aqui, irmão? Olha aqui a oportunidade, as claras. O rei estava morrendo de medo também, irmão. Fez que o rei estava com medo, o guerreiro rei, Saul, morrendo de medo. Aí o rei falou: eu não vou não. Mas se tiver alguém aí, ó, pode ir que eu vou dar minha filha em casamento. Vou isentar o seu pai de imposto, vai precisar pagar mais imposto nenhum, eu vou cobrir de riqueza. Meu irmão, oportunidade de sucesso. Estava aqui, ó, enfrentar o desafio, enfrentar o gigante. Aí vamos continuar a leitura. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com que deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Davi perguntou 3 vezes, irmão.
Perguntou 3 vezes, o que é mesmo que o homem que venceu esse grandão aí vai dar? E os camaradas falaram, meu irmão, já falei pra você. O rei vai cobrir de riqueza, vai casar com a filha dele, o pai não vai pagar mais nenhum, irmão. Davi estava cansado de ver o pai dele pegando um pouquinho que tinha para pagar o osso, irmão. Davi estava cansado de ver o sofrimento da família. Davi era menor da sua casa, ele ia ao campo de batalha só para levar um carrinho, leitinho, queijinho e pãozinho para os seus irmãos e para o comandante. Lógico, Jessé, pai de Davi, não era bobo. Leva para o comandante também, porque quando entrar a batalha na guerra aí, eles poupam a vida de meus filhos, então mandaram para o comandante também. Então Davi só levava no carrinho, irmão. Pãozinho quentinho, leitinho e queijinho. E Davi agora ouve a afronta. E agora ele ouve alguém dizendo que o rei daria. Davi perguntou 3 vezes o que é mesmo, fala de novo que eu não estou ouvindo. E alguém disse, olha Davi, vai ficar rico Davi. Olha Davi, o camarada vai casar com a filha do rei, não vai ser qualquer coisa não. O camarada vai ficar, a família desse camarada vai ficar de boa. Aí o que acontece? Olha o que ele disse. E então virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam, e como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro de mocidade. Davi falou, eu creio que Davi não está escrito, mas Davi falou, fica quieto aí. É minha oportunidade de sair de uma situação difícil. É minha oportunidade de crescer. É minha oportunidade de subir para o sucesso, rei. Não tira minha oportunidade não. Se ninguém quer o desafio, se ninguém quer aceitar o desafio, eu quero. Eu vou para cima desse gigante maravilhoso ainda que Davi, no nome do Senhor Jesus, e no nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Davi viu nesse desafio a oportunidade para o sucesso, irmão. E voltamos a dizer, eu quero o sucesso, mas muitas das vezes eu quero encarar os desafios. É assim que funciona. Aí o que acontece? Você não é coberto de riqueza, você não arruma um bom partido. Não. É assim que funciona. Então o que acontece? Os desafios da nossa vida vêm para nós encararmos de frente. A Bíblia diz que todo Israel ficava com medo. Está cheio de gente com medo na igreja, irmão. Quero vencer, mas não tenho coragem de dar um passo. Quero vencer, mas não tenho coragem de arriscar. Quero vencer, mas não tenho coragem de sair do bar. Quero vencer, mas não tenho coragem de carro gigante. É assim que funciona. Davi falou, opa, é minha oportunidade. Por isso que Davi perguntou 3 vezes, é isso mesmo, vai ficar rico? O camarada falou, é. O cara vai casar com a filha do rei, é comigo mesmo. Então pode falar com ele lá que você não arrumou ninguém até agora, eu vou. O rei olhou e falou, você não pode, sabe, um pequenininho. Falou, não, é minha chance, é minha oportunidade, não faz isso comigo não. É minha oportunidade, eu quero ir lutar. Eu falo, ninguém quer ir, eu vou. Pelo menos me dá uma chance. Se eu morrer, morreu, mas eu não vou desperdiçar a oportunidade. Amém, irmão? Amém. Aí Davi foi, venceu, louvado seja Deus, ficou conhecido, tornou-se respeitado. As mulheres cantavam em prol da vitória de Davi. E Saul matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Davi os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que ganhou o respeito do povo. O povo passou a admirar Davi. Davi recebeu dote porque casou com a filha do rei. Jessé não precisou pagar mais imposto. Davi ficou rico, morava no palácio, comia na mesa do rei, foi vestido de riqueza e futuramente sentou no trono de Israel. Por quê? Porque aceitou o desafio. Se ele tivesse aceitado, Davi sabe que estava no pasto, sujo de ovelha, com Deus daquelas pouquinhas ovelhas, lutando com o leão e lutando com o urso. Mas Davi, meu irmão, enfrentou o desafio. Acho que você entendeu a palavra, meu irmão. Eu quero que você coloque de pé em nome de Jesus. Amém, mano? Amém.